Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais uma videoaula aqui sobre a utilização de editores de textos com o LibreOffice Writer, uma forma aí alternativa ao da Microsoft, no caso o Word. Lembrando que essa é uma opção gratuita e open source, tá certo? Quero demonstrar aqui para vocês como fazer aí a inserção de tabelas diretamente no LibreOffice Writer, uma ocorrência comum que nós temos aí nos textos da literatura em geral, em documentos acadêmicos. Vamos aqui para o computador que eu quero demonstrar para vocês como fazer então aí essa confecção das tabelas no Writer. Bom pessoal, cá estou aqui no computador, onde eu tenho aqui o nosso exercício 5, onde eu quero fazer então a confecção aqui da utilização de uma tabela, fazendo a utilização do editor de textos Writer. E eu tenho então aqui nesse caso, né, uma tabela onde eu tenho alguns nomes de alunos, por exemplo, e aqui dispostos em colunas eu tenho aqui algumas disciplinas colocadas dessa maneira e as notas desses alunos aqui da forma que está colocado. Então eu vou simplesmente aqui abrir o Writer, tá certo? Aqui eu tenho então já o meu exercício 1, o exercício 2, o meu exercício 3 aqui colocado. E por último, aí na aula passada, nós fizemos aqui o exercício 4. Tá certo? Então eu vou dar aqui uma quebra de página para me criar o meu exercício 5 aqui agora, tá certo? Então eu vou colocar aqui exercício 5 aqui no caso, para me poder fazer então a utilização da tabela como está colocado aqui no meu PDF. Tá certo? Então simplesmente se eu observar que eu tenho 10 linhas com mais 2 aqui, 12 linhas e um total de 3 mais 2 colunas aqui, 5 colunas no total. Então eu vou voltar aqui no LibreOffice Writer, eu posso vir aqui então no meu menu tabela, inserir tabela, vai aparecer para a gente aqui uma caixa de diálogo para inserção da tabela, posso colocar de forma opcional aqui o nome da tabela, e aqui eu tenho então o número de colunas e de linhas. Eu posso também fazer utilizando aqui diretamente na minha barra de ferramentas, eu tenho essa opção aqui, ó, do lado da setinha aqui, no caso aqui para inserção da tabela, é a opção de escolher aqui então, né, a quantidade de linhas e de colunas da minha tabela. Eu vou fazer utilizando aqui o menu tabela, inserir tabela, e vou colocar aqui, por exemplo, né, no nosso caso ali, 5 colunas e um total de 12 linhas, como está colocado ali no nosso PDF. Automaticamente aqui eu tenho então a minha tabela já inserida. Se eu observar aqui na primeira linha, então eu tenho alunos e depois, né, a gente vai fazer o preenchimento aqui dos demais aqui conteúdos colocados da minha tabela. Então vou colocar aqui, por exemplo, alunos, a numeração dos alunos, por exemplo, na verdade aqui não é alunos, a segunda é número. Então eu vou colocar a numeração dos alunos, então número, e agora eu vou colocar então essa numeração, por exemplo 1, né, e assim por diante aqui até chegar ali no último, que é o número 10. Então aqui eu fiz o preenchimento então da minha primeira coluna aqui, tá certo? E aí para me poupar tempo do vídeo, eu vou fazer um corte aqui e já fazer o preenchimento do restante aqui do que eu tenho na minha tabela. Pessoal, então eu já tenho aqui então a minha tabela já corretamente preenchida da forma que está aqui no meu PDF, tá certo? Então agora eu vou fazer aquela formatação inicial. Se observar nessa primeira linha aqui, ó, eu não tenho essas demais colunas aqui, então simplesmente eu posso selecionar essa primeira linha, clicar com o botão direito do mouse aqui e escolher a opção, por exemplo, aqui, ó, mesclar células, e aí eu vou ter apenas uma única linha, não vou ter nessa primeira situação aqui nenhuma coluna, apenas uma linha aqui colocado, e aí eu já posso inclusive colocar aqui todo o meu texto centralizado, inclusive essa primeira e as demais linhas aqui no caso. Então eu vou selecionar todo mundo, colocar aqui essa opção agora da primeira e segunda linha em negrito, tá certo? E agora eu posso então aqui fazer a conclusão da forma que está colocado no meu PDF aqui, então, a minha tabela. Na letra A aqui desse exercício ele pede para ordenar a tabela pela coluna nome, por ordem
ascendente, tá certo? Então, utilizar aqui em ordem alfabética, simplesmente eu posso vir aqui selecionar todos esses dados aqui, escolher a opção tabela e aqui eu tenho uma opção ordenar. Vai abrir uma caixinha de diálogo aqui onde eu posso fazer essa ordenação de acordo com o tipo de chave aqui alfanumérico, tá certo? E aí eu dou um OK. Veja que automaticamente aqui os nomes já ficaram em ordem do maior para o menor, como está pedido lá. Vou desfazer aqui essa opção e tomar só o cuidado seguinte, eu não posso selecionar somente essa coluna aqui com os nomes, porque se eu fizer isso e tentar fazer o ordenamento aqui somente selecionando ali, ó, de ordem aqui do tipo de chave alfanumérico, veja que ele vai fazer aqui a ordem dos nomes, mas as notas, né, não ficaram como no caso considerando todos os nomes automaticamente. Então, vou voltar aqui novamente no desfazer e aí eu tenho que fazer dessa maneira. Eu tenho que selecionar todos os dados aqui, inclusive, né, além dos nomes, aqui as notas de cada uma das disciplinas. Agora sim eu venho em tabela, escolho a opção ordenar, aí o tipo de chave é alfanumérico e eu simplesmente vou dar aqui então um OK. Dessa maneira eu já tenho então a letra A aqui já da forma que foi pedido aqui no caso. Uma outra situação também é porque eu tenho as linhas aqui da minha tabela um pouco mais espessa, tá certo? Eu posso então inclusive aqui ó, fazer o seguinte, clicar com o botão direito do mouse e vir em propriedades da tabela e aí eu inserir, né, aqui todos as opções de bordas, tanto interna quanto externa, porque anteriormente eu só tinha uma marcação da tabela, ou seja, ela não era imprimível, tá certo? E aqui eu posso colocar ela de uma forma um pouco mais espessa, né? Então, por exemplo, aqui colocar, ao invés de uma linha finíssima, muito fina, eu vou deixar aqui média para a gente ver como que fica. Olha lá, já começou a ficar de uma maneira mais adequada. Na outra aqui ele pede aqui então para inserir uma nova coluna e incluir notas de outra disciplina e mais duas linhas para incluir 2 novos alunos, tá certo? Eu posso simplesmente aqui, ó, colocando aqui o cursor em qualquer local aqui e com o botão direito aqui eu posso inclusive fazer aqui, ó, inserir e escolher a opção colunas aqui, ó, no caso após, né? Então ele vai fazer aqui uma coluna à direita, tá certo? Para não ficar da forma que ficou estranha ali, da forma que eu coloquei, eu posso selecionar aqui essa última coluna aqui, ó, e inserir colunas após. Agora veja que ele ficou, né, mais adequado aqui. Eu posso selecionar essa opção aqui, fazer aquilo que eu fiz anteriormente, selecionar essa linha, apertar com o botão direito, opção de mesclar células, para ficar adequado. Então aqui eu tenho pronto aqui mais uma tabela para me inserir uma outra disciplina. E se eu colocar o cursor aqui na última linha, né, eu também posso inserir, botão direito aqui, ó, inserir linha abaixo. No caso ele pediu para mim inserir duas, né? Então eu posso vir aqui repetir novamente, inserir linha abaixo. Nesse caso aqui eu tenho então duas linhas aqui para me inserir nome de 2 outros alunos e mais essa opção aqui de uma outra tabela aqui para mim, de uma outra coluna, desculpa, para mim poder inserir, por exemplo, uma outra disciplina aqui de acordo com a minha necessidade. Então, basicamente foi isso que esse exercício aqui pediu para que fosse feito. Agora, para finalizar aqui, eu vou colocar aqui exercício 5 em negrito, escolher essa opção sublinhado aqui também, para ficar da forma padrão que a gente vem fazendo nos nossos exercícios aí. Vou dar mais uma olhada aqui. Alguém pode falar assim, essa tabela está com as linhas um pouco mais espessas. Então, podemos aqui também, né, propriedades da tabela, ao invés de colocar aqui média, essa opção eu posso colocar espessa, dar um OK, né? Acho que dessa maneira aqui ele fica mais adequado de forma que está aqui no meu PDF. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira que nós podemos então inserir tabela diretamente no LibreOffice Writer.
Bom, pessoal, então chegamos aqui ao final de mais uma videoaula, onde eu apresentei para vocês como realizar a inserção de uma tabela diretamente utilizando o editor de textos LibreOffice Writer, tá certo? É uma forma que acontece muitas vezes em alguns documentos que nós temos aí, em documentos acadêmicos, na literatura em geral, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem aqui um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse aí sobre o tema. Se quiser também pode deixar um comentário aí que eu irei acompanhar, tá certo? Muito obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.